Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Bem-vindos, amados. Vocês aí que têm feito da Graça Pura aí sempre o seu companheiro, né? Que você sempre está ouvindo as mensagens da Graça Pura e a gente se torna uma família. Bem da verdade, nós somos uma família. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e hoje passa um pouco mais de 14.100, que é um número excelente. Nós estamos caminhando para 20 mil e quando chegarmos a 20 mil, vamos aí fazer uma grande festa. Até lá, vamos estar bem, mais flexibilidade em relação a essa pandemia e vamos estar nos reunindo aqui no Rio de Janeiro fazendo uma grande festa. Alguns abençoados participarão virtualmente, outros estarão ao vivo aqui com a gente, tá bom? Não aqui no estúdio não, mas nós vamos estar no local para comemorar sim e para mostrar que a palavra de Deus está correndo o mundo, abençoado. Tem vários abençoados de vários países aí que estão se conectando conosco, tá bom? E se você já assistiu 2, 3, 4, 5, está na hora de participar mais efetivamente. E como você faz isso? Se inscreva no nosso canal, porque daí você não vai perder mais a gente de vista. E de preferência, toque o sininho, porque todas as vezes que apresentarmos vídeos iguais a este, o YouTube vai te avisar. E olha, sempre deixa o seu like, tá bom? E se você também não gostou, deixe seu dislike, que também você pode estar discordando da gente, não é verdade? E comentem à vontade, tá bom? Comentem e compartilhe também. Não esqueça de compartilhar, principalmente lá para aquele grupo que você pertence ali para abalar, né, abençoados? Porque as palavras que nós pregamos abala, porque nós pregamos o evangelho do reino, o evangelho dado ao apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. E através da lente paulina, a gente vai lá na Bíblia, a gente disseca a Bíblia todinha, da mesma maneira como nós vamos fazer agora. Nós vamos dissecar, vamos apresentar, né, o inferno da Bíblia contra o inferno pregado pelas igrejas. E será que é tudo igual? Claro que não. E vimos na primeira parte que não é igual. Abençoados, quase todas as palavras-chave da Bíblia, como pecado, salvação, diabo, é ensinado de uma outra maneira lá no sistema religioso. E nós aqui ensinamos o certo, que é o bíblico. Nós pegamos a Bíblia e simplesmente apresentamos ela sem nenhum tipo de misticismo ou doutorando, nada disso. Nós aqui simplesmente exibimos a palavra pela palavra. E nós vimos na primeira parte, tá, que o inferno bíblico quer dizer sepultura. E dentro da Bíblia, ela apresenta 4 formas dessa palavra inferno aparece na Bíblia. E todas elas com o mesmo significado, tá bom, amados? Não houve mudança nenhuma em seus significados. Se você ainda não viu a primeira parte, faça o favor imediatamente agora de acessar aqui os cards que está aparecendo para você, a descrição aí embaixo, vai lá ver a primeira e depois retorna. Tá bom? Então, nós estamos aqui para apresentar a segunda parte. Vamos prosseguindo. Então, a palavra inferno na Bíblia aparece de 4 formas. A primeira é quando nós encontramos ela no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, abençoados? E a palavra que aparece é Sheol. Tá bom? Sheol, quando você vê a palavra inferno no Antigo Testamento, está falando que é Sheol, que é sepultura, que é lugar encoberto, que também pode ser cova. Tá bom, amados? Nada mais do que isso. Em grego, né, também quer dizer a mesma coisa. Também quer dizer sepultura. Só que em grego ela tomou uma outra... ela pareceu diferente, porque em grego é uma outra língua, né? Uma língua diferente, ela apareceu com o nome Hades. Então, todas as vezes no Novo Testamento, você encontra a palavra inferno, você vai ver que está escrito Hades. Só que tem uma conotação no Novo Testamento, tá bom? Mas o mais importante que eu quero frisar aqui é o seguinte, se o original de uma palavra, né, ou seja, o seu significado é na língua original em que ela foi escrita, tá bom? Não podemos traduzir para um outro idioma e mudar o sentido dela. Concordam comigo? Se no Antigo Testamento, a primeira vez que apareceu a palavra inferno, que é Sheol, e lá está escrito que é uma sepultura, não podemos, depois de traduzir ela para outro idioma, encaixar um outro sentido. E não foi assim que aconteceu em grego, porque em grego ela continuou tendo esse mesmo sentido. É Hades, quer dizer sepultura. Então, amados, preste atenção no que eu vou falar, isso é muito importante.
Nós não podemos pegar uma palavra que no seu original tem um significado e traduzir para um outro, dando um outro significado. Estamos entendidos? Vocês vão entender melhor porque eu estou falando isso. Amados, olha só. Não podemos pegar uma palavra que ela no original quer dizer aquilo ali e chegar mais depois, anos depois, e mudar ela, principalmente em outra língua. Tá? Não podemos fazer isso. Bom, a não ser que a própria história conte que aquela palavra ela foi alterada. Daí você vai acreditar não, você vai aceitar ou não, você pode extinguir ela do seu vocabulário. Essa palavra aqui não se encaixa no meu vocabulário, porque no meu entender ela não significa isso. Mas tem que contar a história, porque mudou. Concordam? Sim ou não? Vocês estão me entendendo? Então a tradução de sepultura, né, Sheol em hebraico, não mudou quando se traduziu para o grego. Ela continua sendo sepultura. Só que ao invés de estar em hebraico, Sheol, ela agora aparece no grego, que chama-se Hades. E quando traduziram do grego e hebraico para o latim, preste atenção, quando pegaram o Antigo Testamento e o Novo Testamento e traduziram para o latim, essa palavra mudou. Mudaram o sentido dela. Amados, eu nem falo para vocês quem fez isso. Vocês já sabem que foi essas igrejas que se dizem ser cristãs. Agora, você já parou para procurar no dicionário da língua portuguesa o significado da palavra inferno? Você já procurou? Vocês sabem que a nossa língua, ela deriva do latim. Não é verdade? A nossa língua portuguesa, ela deriva do latim. Essa língua latim, quer dizer, quem inventou essa escrita foi o sistema religioso. O latim é a língua-mãe de quase todas as línguas faladas no mundo. Isso por causa do poder do sistema religioso que dominou e continua dominando o mundo. Então, quando você vai ao dicionário da língua portuguesa, você vê a deturpação que fizeram com a palavra inferno. A palavra inferno, a primeira vez que ela aparece na história da Bíblia, ela queria dizer sepultura. E já nos dias de hoje quer dizer outra coisa. Olha o que quer dizer a palavra inferno no dicionário da língua portuguesa. Ela é um substantivo masculino, lugar destinado aos suplícios dos condenados às penas eternas, aos tormentos do inferno. Amados, e vocês encontram a história dessa palavra. Você encontra, mas em pequena parte de alguns dicionários da língua portuguesa. Você vai lá ver a história, eles vão contar, realmente foi mudado. Mas na maioria dos dicionários, eles não colocam que fizeram essa mudança. Pelo menos os dicionários mais alinhados ao sistema religioso. Em alguns você vai até encontrar, tá bom? Em alguns aí você vai encontrar que a tradução de inferno, quem determinou ela foi a religião. Olha só. E essa tradução está errada, abençoado? Está errado, porque a primeira vez que apareceu o inferno lá atrás, ela queria dizer sepultura. E hoje mudou? Está errado isso? Claro que está errado. Porque estamos vendo claramente a intromissão da religião na vida das pessoas. Amados, eu vou te contar um segredo, não conte para ninguém, tá bom? Eu não sou fofoqueiro, mas eu vou contar. Não foi só essa palavra bíblica que eles mudaram, tá? Foram quase todas, principalmente as que protegem eles e prejudicam vocês. Então a palavra inferno, a primeira vez que apareceu lá atrás em Sheol, ela queria dizer sepultura. E hoje o sentido dela mudou. Olha só. Então, amados, vamos sair aqui um pouquinho da redoma dessa mensagem, até para a gente entender melhor o que eu estou falando, só para ilustrar isso aí, tá bom? Por exemplo, a palavra pecado, vamos ver o que ela quer dizer no dicionário. Ela quer dizer que ela é um substantivo masculino, tá? Religião. Desrespeito a algum preceito religioso, olha aí. Transgressão da lei de Deus, ok. Ou dos mandamentos da igreja. Olha só, amados. Será que pecado é transgredir os mandamentos da igreja?
Veja que covardia essa tradução da palavra pecado. Você, abençoado, esclarecido, meu querido irmão, crê que isso aí é pecado? Transgredir os mandamentos da igreja? Desrespeitar algum preceito religioso? É pecado? Claro que não. Você está entendendo? Então, amados, você não acredita nesta tradução de pecado, não é verdade? Agora, veja o que o preceito religioso se refere às coisas do homem e também os mandamentos da igreja. Isso não é pecado. A lei de Deus a lei de Deus está em conformidade bíblica. Vocês sabiam que em alguns versículos onde aparece a palavra pecado, nós podemos dizer ali transgressão da Torá e isso está correto? Se você encontrar uma palavra na Bíblia escrito pecado, pode traduzir ela para transgressão da Torá, porque é isso mesmo que ela quer dizer. Agora, por que a religião não te ensinou isso? Porque eles não querem ver o povo livre, eles querem ver o povo nas trevas. Quanto mais trevas, é melhor para dominar a vida dos inocentes. Vocês estão vendo, amados, a covardia que eles fazem? É isso que eu estou dizendo. Vamos voltar aqui ao assunto do inferno. Então, amados, as duas formas são em hebraico e em grego. Sheol, Hades, quer dizer sepultura, ou lugar encoberto, ou cova, para a palavra inferno. A terceira forma que aparece a palavra inferno na Bíblia é um lugar e se chama Geena. Isso em grego, tá bom, abençoados? No Novo Testamento, como o sistema designou, tá? Que se chama Geena, que era o local onde se queimavam os lixos em Jerusalém. Ali, naquela época, era um fogo que nunca apagava e os bichos nunca morriam por causa dos lixos. Só que hoje, em Jerusalém, ainda existe esse local, sabia? Só que lá ninguém queima mais lixo não, tá bom, abençoado? E o fogo se apagou. Os vermes continuam lá vivos embaixo da terra e têm o seu tempo de vida. Eles morrem e nascem outros vermes, tá? E também neste local, tá, o Geena, lá naqueles tempos de Jesus de Nazaré, naqueles dias, se jogavam os desafetos dos líderes do judaísmo, os pastores e padres da época. Bastou fazer a oposição à cúria judaica que o camarada era condenado à morte. E depois o seu corpo era jogado aonde? Neste inferno, Geena. Inclusive, como eu disse antes, né, Jesus seria jogado no inferno, no Geena, se não fosse a intervenção de José de Arimateia oferecendo a Jesus um inferno, uma sepultura decente, tá bom? Ou seja, os desobedientes à lei eram jogados neste lugar. Por isso que Jesus falou aquela passagem, né, que eu falei na primeira parte. É melhor arrancar algo do teu corpo que te faça mal do que ir ao inferno, de que ir ao Geena e ser jogado com o corpo todo. Porque a lei, amados, era assim, olho por olho e dente por dente. Hoje não é mais assim, tá bom, abençoado querido? Não é. Não precisa cortar membro do teu corpo. O que tu precisa é o quê? É de educação para se viver tanto aqui neste mundo físico, como também ser educado no mundo espiritual. Estamos entendidos quanto a esta forma de inferno que a Bíblia apresenta? E que para o sistema, amados, é tudo a mesma coisa. Para o sistema é lago de fogo e acabou. Eles não fazem distinção nenhuma. Eles deturpam, eles atropelam, eles fazem e acontecem. Eles são os donos do negócio. Então, amados, para eles é tudo inferno. Onde quem vai para lá são os que não vão seguir a carteirinha dos líderes religiosos. Porque é isso que quer dizer inferno na língua portuguesa. A quarta e última forma que nós achamos na Bíblia, tá, onde aparece a palavra inferno, é um texto em que, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, no qual ele fala de um inferno ali, só que esse inferno parece que Pedro pegou emprestado da mitologia grega e aplicou na Bíblia. Olha só. Pedro, imagina só, Pedro é um camarada com pouca cultura, todos sabem, um camarada indouto, né? Ele pega a mitologia grega e coloca dentro de uma carta dele, na segunda carta que ele escreveu aos Hebreus. Só que eu acho que esse texto ele foi adulterado. Tá? Porque, inclusive, Pedro, quando escreve isso aí, ele estava se referindo a uma outra parábola, escrita lá no livro de Enoque. E o livro de Enoque foi escrito em hebraico. Então,
Pedro não poderia pegar essa palavra inferno, que é a sepultura, que é o que lá no livro de Enoque quer dizer, e chegar aqui na segunda carta de Pedro, ele dá uma outra aplicação e dizer que Tártaro, dizer que quem for, os anjos, né, seriam jogados no Tártaro. Porque o Tártaro realmente é um local, é um inferno, só que dentro da mitologia grega. Então, meu questionamento é esse. Como Pedro, um homem sem cultura, né, mais aprofundada, aparece aqui flertando com a mitologia grega e usando essa palavra tártaro. Vocês estão entendendo, amados, como estas coisas não batem? É o mesmo que eu, né, estivesse aqui escrevendo para brasileiros, né, pegasse aí uma história qualquer do nosso folclore, tipo, aí vamos falar um Saci Pererê, estivesse escrevendo sobre o Saci Pererê, e lá no livro, né, de Saci, né, Saci Pererê se esbarra, por exemplo, com uma procissão Dharma, né? Você sabe o que significa um Dharma, uma procissão? São como os indianos chamam o gado. Para eles, o gado é sagrado. Para o indiano, você sabe. E dizer que o Saci participou da Matupungal, sabe o que é Matupungal? É a festa que eles realizam para adorar o gado. Então, imagina se eu estivesse escrevendo um livro sobre a cultura brasileira e de repente entrasse com a cultura indiana no meio. Ia ficar uma coisa sem nexo, não é verdade? Isso se eu não explicasse a vocês. Agora, se eu explicasse a vocês, iria dar um significado. Você ia entender porque eu usei as palavras Dharma e Matupungal, não é isso? Então, isso é mais ou menos para vocês entenderem, foi o que Pedro fez ali. Pedro usou uma cultura grega em cima de um texto de Enoque, que é um texto antigo. Só que eu creio que não foi Pedro. Ali foi realmente os religiosos já ajeitando, dando um jeito para defender essa doutrina. E é isso que a religião fez e faz com aqueles que não têm como se defender dos ataques dessa falsa igreja. Ficou claro para vocês aí, abençoados, em relação às traduções? Tá claro? Vamos adiante? Vamos lá? Vamos lá. Então, agora, no que a religião transformou essa palavra inferno? Transformou na maior fonte de renda e humilhação humana desde o dia em que essa igreja foi constituída na terra. Amados, eu nem preciso falar dessa doutrina herética do inferno. Tá? Eu não preciso estar explanando ela aqui para vocês. Por quê? Porque eu creio que vocês conhecem ela melhor do que eu. Basicamente, amados, inferno é um lugar onde serão jogados todos aqueles que um dia deixaram de frequentar uma igreja e deixaram de obedecer aos preceitos religiosos. É isso, os mandamentos da igreja. É isso que quer dizer essa doutrina do inferno. Amados, eu queria ver agora um teólogo me desmentir o que eu estou falando. Eu queria ver. Amados, e esses que não se submetem ao poder da batina e da gravata, porque padre e pastor, batina e gravata, né? Esses, amados, que não se submeterem a esses homens, serão jogados para serem atormentados dia e noite em um local onde o fogo nunca apaga, o verme nunca morre, né? Só que, biblicamente, esse lugar não pega mais fogo, porque quando eles se referiram a esse lugar, se referiram ao Geena. Então, esse inferno aí, amados, nasceu da cabeça diabólica do sistema religioso e não da Bíblia. Bom, agora vamos pegar uma passagem muito usada pelo sistema religioso para distorcer, né, e jogar esse inferno de lago de fogo na sua mente, que é a parábola do rico e Lázaro. E que inclusive já virou até novela, né? Virou novela aí na emissora do sistema religioso, os abençoados sabem qual é, né? E essa passagem também, ela é cenário para várias peças teatrais, que de vez em quando acontece aí esses movimentos loucos dentro dessas falsas igrejas. Agora, para a gente começar a entender essa história do rico e do Lázaro, tá? Nós precisamos entender o que é uma parábola. Então vamos recorrer ao dicionário para saber o que quer dizer parábola. Parábola é uma narrativa alegórica. Você sabe o que é uma narrativa alegórica? São normalmente histórias simples, né? No caso, estas histórias podem ser reais ou não. Porém, a ideia é fazer uma reflexão sobre ideias abstratas, coisas que é para a gente pensar. Não que tenha que acontecer na realidade. A realidade de quem escuta é transformar, não pela palavra, pela parábola, e sim pela reflexão.
Então, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Então, Jesus aqui estava contando uma famosa história muito antiga de origem egípcia e que os seus personagens não são reais. Até porque essa história é bastante abstrata, né, pessoal? Não há nada de real nessa história aí. Então, a primeira verdade que você precisa aprender sobre essa história, contada por Jesus, que é antiga e que é de origem egípcia, ela fala sobre dois personagens, tá? Que nunca existiram. E a ideia dela era que as pessoas, ao ouvirem, fizessem o quê? Uma reflexão sobre suas vidas. Porque o ministério de Jesus de Nazaré, aquilo que Jesus ensinava quando ele esteve aqui como homem, era o quê? Era anunciar que estava chegando o juízo para aquela geração. E que aqueles que ouviram Jesus precisavam se arrepender por causa da lei de Moisés, que condenavam as pessoas. A lei de Moisés foi levantada para condenar o homem, e o homem precisava do arrependimento. Era necessário arrependimento. E a maior prova de arrependimento que havia é praticar a lei do desapego. Então Jesus, quando esteve aqui em vida, ele praticou a lei do desapego e ensinava as pessoas a praticar essa lei. Você sabe como se pratica a lei do desapego? Jesus mostrou isso. Mateus capítulo 19, versículo 21. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha só, essa é a lei do desapego de Jesus. Essa passagem aqui, amados, para os religiosos daquela época e dessa também, é um tiro no próprio pé. Por isso que Jesus tinha que convencer aqueles homens a negarem a si mesmo, pegar a cruz e seguir a ele. Porque ele era o caminho e a verdade e a vida. E não mais a Torá. Você está entendendo? Para os judeus. Então os judeus precisavam se arrepender disso. Para nós gentios, o desígnio era outro. Amados, quem está na graça já goza disso. Sim ou não? O fardo é leve em graça. Difícil é o viver na carne, né, abençoados? Aqui nós temos bastante conflitos. Porém, quem anda no espírito não se afaga com as coisas desta vida. Então, amados, de posse desse entendimento, vamos ler, finalmente, a parábola do rico e do Lázaro. Está lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então esse homem era um homem rico. Ele vivia todos os dias numa festa, né? Parecia um conto de fadas. Então, vale a pena que eu ser redundante, tá bom, abençoado? Eu vou lembrar mais uma vez a vocês que nós estamos tratando de algo surreal, tá? Algo que não aconteceu. Isso é uma parábola, lembre-se disso. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Amados, eu não vou pregar aqui sobre essa passagem, que fique bem claro isso. O que eu quero deixar claro para vocês é que a palavra inferno nesse texto é Hades, tá bom? Ou Sheol, para quem preferir, em hebraico, que quer dizer sepultura. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Hades ou Sheol, tá bom? Aí o sepultado, tá? Você pode aí substituir isso aí tranquilamente, tá? Eu vou substituir essa palavra aí para que você entenda. Mas deixa eu fazer uma ressalva em relação à questão do seio de Abraão. Essa palavra seio de Abraão, ela foi... Muitos povos que viviam naquela época, inclusive os egípcios, né, eles tomaram isso aí e eles também falavam, né, tanto que até hoje os muçulmanos falam sobre isso, tá bom, amados? O pai eles consideram também Abraão como um pai, tá? Também os muçulmanos, e eles também falam e tem esse entendimento do seio de Abraão, tá? Então aqui, se nós trocarmos agora a palavra sepultado, e foi sepultado no final, vamos ver como é que ela fica, presta atenção. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi ao inferno. Olha aí. Foi ao inferno. E no versículo 23, por que ele foi ao inferno? Porque ele foi sepultado, ele entrou na sepultura. E no versículo 23, a história fica assim. E lá no inferno, ou na sepultura, ou no Hades, ou no Sheol, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vocês notem que essa história é uma história bastante surreal. Estando morto, né, na sepultura, no inferno, diz que o rico olhou para o alto e vê Abraão. Então quer dizer, se isso aqui nós formos interpretar de forma literal, quer dizer que isso aqui é uma coisa, real. Todos que estão no inferno verão quem está no paraíso, aqueles que estão no paraíso. Você já ouviu isso? Esse ensino dentro do sistema religioso? Eu nunca ouvi. Lá eles pregam que do inferno e nem do céu um não vai avistar o outro. Quem está no paraíso não vê quem está no inferno, e quem está no inferno não vê quem está no paraíso. Então, dentro da história, amados, há coisas incompatíveis com a doutrina deles. Então, só há um jeito de entender isso aqui, e é pela maneira certa. Isso aqui é uma história e não algo que aconteceu ou que acontece, tá bom? Agora preste atenção, uma parábola, agora isso é muito importante que eu vou falar, abençoados. Uma parábola, preste atenção, ela não tem meios literais e jamais podemos fundamentar uma doutrina bíblica sustentada por meio de parábolas. Não podemos fazer isso, mas o sistema fez. Porque uma parábola não tem meios literais, amados. Porque o sentido, ou o meio literal, né, não necessita da ajuda do contexto para entendê-lo. Então, essa parábola por si só, ela não se explica. Por isso que uma parábola não pode servir de fundamentação de uma doutrina bíblica. Mas o sistema fez tudo isso. Vocês estão entendendo? Olha a quantidade de manipulação que nós encontramos até agora. Então, se tiver algum teólogo aí me escutando, e se esse teólogo for sério, ele vai ter que dar a mão à palmatória para esta verdade que eu estou lhe apresentando. Está entendendo? E tem mais outra coisa aí. Se aceitar uma só parábola de Jesus, tem que aceitar todas as parábolas, sim ou não? É o preceito da lei, né? Se você aceita uma, tem que aceitar todas. Vocês estão entendendo? Tem que se criar várias doutrinas em cima das parábolas. Então está aí, amados, aplicado a parábola do rico e do Lázaro. E ela contraria frontalmente a doutrina que eles pregam, que eles criaram dentro do sistema. Ou seja, isso é uma doutrina de contrariedades. Você olha o texto ali, não encaixa no ensino deles. E tu vê depois lá mais na frente, não vou falar, o diálogo que há, né? Bota, pinga só um pouquinho de água aqui. Amados, está falando de espírito. Espírito sente sede? Várias coisas, eu não vou nem ler mais, que é para você pegar esse texto aí, agora com a mente e os olhos iluminados, entender isso aí, à luz do que ela tem que ser entendida. Estão entendido aí da parábola? Não vou falar mais dela. Aí você de repente está com a pulguinha atrás da orelha. André, mas a Bíblia fala do fogo eterno, um fogo que nunca se apaga. Só que, amados, não se refere a inferno, tá bom? O fogo eterno não se refere a inferno, por favor. Vou te explicar. Fogo eterno, amados, quer dizer juízo de Deus, tá? E pode ser a ira de Deus, pode ser o amor de Deus. Tudo isso é o fogo eterno. E esse juízo nunca se apaga, tá bom? Nunca se apagará o juízo de Deus. Imagina se o juízo de Deus se apagasse, né, amados? Teríamos um Deus sem juízo. Nem pensar. Deus sem juízo são eles lá do sistema. Por exemplo, o nosso juízo humano, além de ser meio capenga, né, é um juízo que um dia vai apagar. Porém, o nosso juízo espiritual, presta atenção no que eu vou falar, será eterno. E o nosso juízo se parece com o juízo do nosso Pai. Por isso que em espírito, você e ele é um só. Isso é mistério, revelado. Amado, e o fogo? Entrou aí, esse fogo, ele entrou como uma linguagem de figura, tá? O fogo, dentro da Bíblia, ele pode representar várias coisas, inclusive o fogo mesmo que queima.
tá? O fogo humano, o fogo que queima tudo. Lá em Judas capítulo 1, ou Judas versículo 7, porque Judas não tem capítulo, é só um capítulo, é um capítulo só. Lá em Judas versículo 7 diz assim, olha: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que quer dizer esse fogo eterno aí? Juízo de Deus, que é eterno. Agora vamos parar e raciocinar um pouquinho em cima desse verso. Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra, conhecem, né? Ali se encontravam o quê? Em total decadência e ruína moral. E o que Deus fez com essas cidades? Lançou sobre ela um fogo para destruí-las. Elas foram destruídas por meio do fogo. Agora, uma pergunta bastante racional que vai nos ajudar. Vocês sabem que Sodoma e Gomorra é um lugar que existe até os dias de hoje. Agora, se eu te perguntar, será que até hoje lá está pegando fogo? Claro que não está, senão seria um fenômeno, né? E teria que estar pegando fogo. Porque o fogo seria eterno, sim. E apagou. Não apagou? Agora o que aconteceu? Deus falhou? Claro que não. O juízo de Deus é a ira, mano. Ali está falando da ira de Deus. Ela se acendeu contra aqueles habitantes daquele lugar. E até hoje a ira de Deus está contra Sodoma e Gomorra. E será eterno isso. Será eterno, amados. Tem coisa na nossa vida que a gente carrega a vida toda, não é verdade? A gente lembra daquele fato, não dá uma ira? Podemos dizer que é uma ira eterna, só que nós não somos eternos no corpo de carne. E quando isso se desfizer, as coisas do mundo vão ficar aqui. Esse é o fogo desse versículo. E em muitos versículos da Bíblia, como eu falei, onde você lê fogo, pode significar, dependendo do seu contexto, a ira, o amor, a salvação dos eleitos, a perdição dos não eleitos. Isso tudo é juízo de Deus, que a Bíblia trata em alguns pontos como fogo. Tá bom? Então o fato sobre Sodoma e Gomorra é que aquelas pessoas ali estavam corrompidas pela carne. Deus lançou o seu juízo, que é eterno, contra a corrupção da carne. Porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus. A carne desce ao inferno e o espírito sobe para Deus. Ponto final. Agora, para terminarmos essa mensagem, vamos a um versículo em que Paulo falou sobre o fogo eterno, sendo que Paulo usou a ira para se referir a esse fogo. Veja lá, né, onde Paulo fala sobre isso, né, sobre a ira. Está lá em Romanos capítulo 9, versículo 22, tá? Eu vou deixar aí aparecendo para vocês. E depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Eu não vou ler, para a gente ser mais rápido. Então, quando Paulo fala essa palavra inferno, você sabia que ele não que Paulo, né, quando Paulo falou sobre a ira, Paulo fala sobre a ira, Paulo fala sobre várias coisas, demônios, né? Paulo fala sobre demônios, Paulo fala sobre o diabo, mas Paulo não cita, por exemplo, a palavra inferno. Paulo não cita a palavra inferno na sua vida, nas suas epístolas. E será que isso é algo normal? Claro que não foi normal. Foi intencional, amados, da parte de Deus, para hoje você entender isso que eu vou falar. Porque, olha, todos os discípulos de Jesus de Nazaré usou a palavra inferno. Primeiro, era porque os discípulos de Jesus não eram nossos apóstolos, primeira coisa. E em segundo lugar, Cristo já sabia que iria haver essa distorção dessa palavra, inferno, que nós estamos vivendo no dia de hoje. E ele nos poupou disto nas epístolas sagradas do Novo Testamento, escritas por Paulo. Paulo não falou, Paulo até fala de morte, Paulo fala de sepultura, que poderia ter usado também a palavra inferno. Agora, todos que seguiram a Jesus de Nazaré, os discípulos de Jesus de Nazaré, caíram em erros doutrinários. E hoje, quem seguiu a Jesus de Nazaré e aos discípulos de Jesus? O sistema religioso. E o que o sistema religioso experimenta hoje? O fogo eterno de Deus. Porque, amados, usar o corpo para fazer jejum, uma prática do judaísmo, para se aperfeiçoar, para se lamentar, para buscar poder, é o mesmo que dizer que Cristo perdeu e não aperfeiçoou ninguém, expressando com teu corpo de carne. Isso são erros. Para estas coisas há a ira de Deus.
o juízo de Deus, o fogo eterno sobre estas pessoas que praticam tais coisas. Amados, tem coisas que o sistema religioso pratica que é abominável a Deus. Veja essa doutrina de engano sobre o inferno, não é verdade? Olha o que essa doutrina faz na vida das pessoas. As pessoas hoje vivem com medo do inferno. As pessoas deixam de ser o que elas seriam por causa do inferno. E elas vivem presas. E Cristo veio para nos libertar. E aí quem pratica estas doutrinas estão, na verdade, atraindo condenação eterna e juízo de Deus sobre a vida deles. E a nós que fomos revelados o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, há um outro tipo de fogo, que é eterno, que é o fogo da justiça, que é o fogo do amor, porque foi com muito amor que ele nos revelou a pérola do reino. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante, vamos ler. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, fogo eterno, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa foi a primeira geração. Essa primeira geração, ela foi ressuscitada. Nós já nascemos vivificados. Nós não nascemos ressuscitados, nós já nascemos no reino, porque para entrar no reino, somente ressuscitando. E ali foi aquele povo que passou da lei para a graça. E nos ressuscitou juntamente com ele, se referindo ao primeiro pelotão. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, hoje, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E isso nos alcançou. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E isso aí bate de frente com o sistema religioso. Estamos entendidos, abençoados? Estamos chegando então ao fim de mais uma rica mensagem de revelação, uma mensagem do reino e poderosa. Essa daqui é aquela mensagem que você vai ter que guardar ela, porque ela vai servir de uma consulta eterna para a sua vida. Eu recebo isso. E precisamos urgente, amados, nos esforçar para entender essa mensagem, para nos livrar do inferno dos homens maus e perversos e suas doutrinas falhas, porque a todo momento esse tipo de coisa está batendo nas nossas portas. Porque essa religião que está aí na Terra há 2000 anos, matando, roubando e destruindo a vida de muita gente, eles corroem, eles destroem. Olha, amados, ainda bem que hoje nós estamos com os olhos iluminados. Porém, conforme eu falei, a nossa, eles não vão destruir mais. Porque aqui tem algo que parece uma espada. Parece. Só que não é uma espada. Ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Espero ter sido claro na minha abordagem. Espero que todos entendam o ponto em que chegou essa palavra inferno nos dias de hoje. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.